Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E hoje o assunto ele é bem interessante e a gente vai conversar sobre um projeto que assegura a documentação básica civil aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro de forma gratuita, ou seja, CPF, identidade e outros documentos. Você sabe como assegurar? Você sabe se os seus alunos aí na sua escola, todos eles têm os documentos necessários para a promoção da cidadania deles, para a existência deles como cidadãos dessa cidade, desse país? Então fique ligado, venha para cá, participe, curta, comente, compartilhe, porque é o seguinte, esse projeto ele é um esforço do Ministério Público do Estado aqui do Rio de Janeiro, com a Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro, também num esforço conjunto com o Detran RJ, com a Receita Federal e com a ARPEM, que é a Associação dos Registradores Civis, ou seja, os cartórios, onde a gente vai lá e tira a certidão de nascimento da criança. Ou seja, esse esforço todo para que essa documentação básica civil seja assegurada aos alunos e os alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Então vem para cá! Coloque aí nos posts as suas dúvidas, os seus comentários, porque o assunto é interessante, é importante e garante a cidadania dos cariocas e dos alunos da Rede Municipal de Ensino. E para falar sobre isso, porque você vai pensar, mas o que tem a ver documentação civil, tirar registro com a escola? Tem tudo. E quem vai comentar isso com a gente, quem vai tirar todas essas dúvidas, é o promotor é o promotor titular da Promotoria de Tutela de Educação da Capital, o nome é grande, Marcos Fagundes, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Obrigado, Flávia. E a gente já começa perguntando, como que é esse projeto, como ele funciona, como ele surgiu? Esse projeto ele é uma parceria inédita entre o Ministério Público, a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro e os órgãos emissores de documento, que são os cartórios, né, de registro de nascimento, o Detran e o CPF. E é importante essa união de esforços com a Secretaria de Educação, porque nas escolas é onde as crianças estão, entendeu? Então, a ideia é a gente fazer um mapeamento de todas aquelas crianças e adolescentes que estão na rede municipal de ensino, verificar quem tem e quem não tem documento, e esses que não têm a documentação, através do projeto, vai ser proporcionado o acesso gratuito a todos esses documentos. Então, ao registro de nascimento, certidão de nascimento, a carteira de identidade e ao CPF. E é muito importante a criança, o adolescente ter todos esses documentos, porque é através desses documentos que você vai exercer a sua cidadania. Esses documentos eles são passaportes, vamos dizer assim, para vários serviços, inclusive até serviços de saúde, porque tem determinados medicamentos que você só consegue obter apresentando o CPF. E então, assim, a partir do momento que você oferece de forma gratuita, que é como tem que ser, inclusive a primeira via da certidão de nascimento é gratuita, a primeira via da carteira de identidade é gratuito também, o CPF também obtido na Receita Federal também é gratuito. Então, a partir do momento que você proporciona e oferece, né, de forma gratuita todos esses documentos, você está oferecendo à criança e ao adolescente uma gama de serviços a que ele tem direito. É muito importante falar porque no serviço público, né, na rede pública de ensino, você não pode impedir uma criança, um aluno de ser matriculado por conta da falta do registro. Mas o pai e a mãe têm que providenciar. E a minha pergunta é, qual o papel, a gente falou sobre a parceria da Secretaria Municipal de Educação, por que a escola é tão importante nesse momento de fazer esse resgate da cidadania? Como a escola deve se portar? O que ela tem que fazer? A obrigação primordial com relação à documentação é dos pais. Então, o pai, a mãe, o responsável, eles têm que buscar os órgãos emissores de documento para que o documento seja entregue, né, e dado às crianças e aos adolescentes. Então, o primeiro documento
que um pai, uma mãe, um responsável tem que fazer é a certidão de nascimento, ou seja, é registrar a criança. E é importante dizer que aqui no estado do Rio de Janeiro já existem aproximadamente 50 maternidades onde existe um posto do cartório dentro da maternidade. Então, a criança já sai da maternidade registrada. Em algumas maternidades, se eu não me engano, 8 maternidades, já existe um posto do Detran. Então, a criança sai da maternidade com o registro, com a carteira de identidade, um número, e a carteira mesmo, né? Mas aquela carteira ela vai ficar vinculada aos pais, porque as digitais dela ainda não estão formadas. A digital de uma criança ela só fica definitivamente formada a partir dos 5 anos de idade. E então aquela identidade vai ficar vinculada aos pais. E existe também um convênio entre a Receita e os cartórios, de modo que possibilita que a certidão de nascimento já saia também com o CPF. Então, hoje em dia, aqui no estado do Rio de Janeiro, a criança que nasce numa maternidade, ela já pode sair com registro de nascimento, com a certidão de nascimento, em 8 ou 9, se eu não me engano, com a carteira de identidade e com o CPF. Isso aí já é um grande avanço. Mas, assim, quando a gente fala... Isso é um fato recente, mas a gente está falando também de crianças que já estão há mais tempo e que demandam também esses documentos e que não obtiveram, não tiveram a sorte quer dizer, não nasceram agora, então precisam, eventualmente não têm uma carteira de identidade ou um CPF. Então, o nosso trabalho justamente é visando a essas crianças que não estão com a sua documentação completa. Agora, o que motivou essa campanha? O que motivou esse projeto? Esse projeto ele tem 2 grandes motivos. O primeiro motivo é uma política nacional de erradicação do subregistro e de promover o acesso à documentação básica. Essa é uma política que foi criada em 2007 pelo governo federal, tem um decreto do governo federal e cada estado tem um comitê estadual que é de erradicação do subregistro. O que é subregistro? São aquelas pessoas que nasceram e que não foram registradas, então fica um subregistro. Então, a ideia é registrar todo mundo e fornecer o acesso gratuito a todo mundo que não tem documento. Então, isso é uma política nacional, cada estado tem um comitê e esse comitê ele organiza essa política de documentação. E dentro desse comitê tem vários grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho é esse grupo de trabalho chama GTDoc, que é o grupo de trabalho de documentação, que tem essa finalidade justamente de fazer uma análise da documentação existente e quais são as dificuldades, ou seja, os nós que as pessoas encontram para obter a sua documentação e aí a gente desatar esses nós e facilitar que a população tenha acesso. Então, primeiro é essa política de ampliar a documentação para que todo mundo tenha documentação e a segunda, que é uma questão muito importante também, é que no Ministério Público a gente tem um órgão que trata da questão das pessoas desaparecidas. E ele me encaminhou um relatório dizendo que tem aproximadamente 500 pessoas desaparecem, não sei se é por dia ou por mês, mas mesmo que seja por mês já um número bastante expressivo, né? 500 pessoas por mês. E a partir do momento que você tem uma carteira de identidade, ou seja, e é importante fazer uma distinção porque existem 2 categorias de dados, tá? Uns são os dados biográficos e outros são os dados biométricos. Os dados biográficos são aqueles que estão na sua certidão de nascimento, ou seja, seu nome, local de nascimento, filiação, data, então são dados biográficos. E os dados biométricos são aqueles que estão na sua carteira de identidade. O que é dado biométrico? É a sua fotografia, a sua digital, a sua assinatura. Esses são os dados biométricos. Então, se você tem um banco de dados contendo dados biométricos, ou seja, com a sua certidão, com a sua digital lá naquele... Então, a partir do momento que uma criança, vamos dar um exemplo, a criança desaparece na rua e ela já tem as digitais dela nesse banco, então vão ser colhidas as digitais, vão ver, será que essa criança está lá registrada naquele banco de dados? Se ela tiver identidade, ela vai ser localizada porque os dados dela, ela vai ser identificada e vai ficar mais fácil você entregar aquela criança para a sua família. Acontece também muitas vezes de criança, adolescente falecer por uma fatalidade, falece na rua
e ela precisa ser identificada. A mesma coisa, aquela criança, aquele adolescente vai ser identificado e não vai ser enterrado como indigente, né? Então, muitas vezes a família fica desesperada procurando por seus entes queridos, seus filhos. Acontece muito a questão do idoso, né? Que a partir de uma determinada idade o idoso começa a desenvolver mal de Alzheimer e demência e não sabe dizer quem ele é, e aí vai para a rua, se perde na rua. A partir do momento que ele tem os seus dados biométricos registrados, ou seja, ele tem carteira de identidade, sua digital, ele pode ser identificado e localizar a sua família. Então, são vários benefícios que se proporcionam através do fornecimento da documentação adequada, né? Você tem algum relato para contar? Então, manda para a gente, comente, participe. A sua experiência é importantíssima para a gente enriquecer esse debate e tirar as dúvidas. Essa é a sua oportunidade. Aproveita que o doutor está aqui do lado. Não é todo dia que a gente tem o Ministério Público aqui para tirar as nossas dúvidas, principalmente sobre o trato com as crianças e a segurança das crianças. O senhor estava falando, eu estava pensando, é muito comum, ainda que a gente pense que a gente está numa metrópole, Rio de Janeiro é uma metrópole, né? Então, se a gente pensar em Brasil, em termos gerais, isso talvez aumente, mas é muito incomum a gente encontrar pessoas mais velhas que não sabem ao certo quantos anos têm, porque nasceram e aí o pai e a mãe não fizeram o registro, quando fizeram anos depois, então às vezes tem uma idade mais baixa e aí não consegue tirar cartão de gratuidade do ônibus, do transporte público. Então, quantos serviços estão atrelados a essa identificação básica que muita gente passa aí por sofrimentos e percalços porque não tem e não sabe onde procurar. Agora, eu gostaria de saber como isso vai funcionar na prática. Que momento é esse que a gente está vivendo desse processo e como isso vai ser feito? Tá. Eu acho importante dizer que desde já, qualquer pai, mãe ou responsável já pode buscar o órgão do Detran, já pode buscar a Receita Federal para tirar o documento, ou o cartório mesmo, que é o primeiro documento, né, que é a certidão de nascimento. Então, desde logo, qualquer pai, mãe ou responsável já pode buscar esses órgãos emissores de documento com vistas à obtenção do documento para o seu filho ou para a criança que está sob a sua responsabilidade. Mas, como você disse, a questão documental, ela dá reflexos até na pessoa mais velha, né? Então, a nossa ideia é começar desde o começo, né? Com a criança. Então, por isso que é importante a parceria da Secretaria de Educação, porque o lugar onde tem mais crianças é onde? Nas escolas, né? Então, é a gente verificar dentro das escolas quem tem documento, quem não tem. E o momento do projeto é esse. A gente teve uma primeira reunião envolvendo esses órgãos todos, emissores de documento, e agora a Secretaria de Educação está fazendo um mapeamento, está fazendo um levantamento para ver quem tem documento e quem não tem. E a rede municipal de ensino aqui do município aqui do Rio de Janeiro é a maior rede da América Latina, são mais de 650 mil alunos. Então, agora as escolas vão informar para a secretaria, fazer um levantamento, cada uma vai fazer um levantamento próprio para verificar quem tem e quem não tem. E aí, a partir desse levantamento, a gente vai desenvolver as estratégias no sentido de fornecer a documentação. Porque se for um número muito expressivo, né, a gente tem que ter, não pode mandar todo mundo de uma vez só, Sim. também para o Detran ou para a Receita, então tem que ter fazer tudo de uma forma planejada, esquematizada, até porque senão eles não vão dar conta também de fazer tudo na mesma hora. Então, tem que ter um planejamento. Por isso que é importante esse levantamento, né? Porque a partir desse levantamento, desse diagnóstico, é que a gente vai poder elaborar esse planejamento de como atender a essa demanda toda. Porque a gente comentou, às vezes, eu não tenho o registro, matriculei, depois eu vou tirar. Às vezes a criança tem o registro, mas ela, numa questão de mobilidade, muda de casa, acontece alguma coisa ou sofre algum tipo de intempérie, né? Uma enchente, enfim, alguma coisa, perde a documentação. Exato. E aí precisa tirar de novo. A segunda via, a gente já sabe que não é gratuita, mas a primeira via, ou seja, a primeira vez que está tirando toda essa documentação é gratuita e esse processo é para assegurar essa cidadania. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: toda criança e adolescente tem direito à identificação civil? Existe uma idade mínima? Não tem idade mínima.
Tanto que em algumas maternidades aqui no Rio de Janeiro, a criança, quando nasce, já tem seus dados inseridos no banco de dados do Detran. Então, não tem idade mínima. Qualquer criança pode procurar o Detran, a Receita Federal, no sentido de obter a documentação. Com relação ao CPF, ou seja, a Receita Federal, é possível fazer nas agências de correio e eu não me lembro onde mais, mas pagando uma taxa de R$ 7,00, se eu não me engano. A gente vai colocar esses dados que ele está falando, quando a gente apurar direitinho, a gente vai colocar nos comentários. Então, se esse é o seu caso, não deixe de participar. E buscar as informações, essas informações tem no site da Receita, tem no site do Detran também, as informações mais completas. E com relação à certidão de nascimento, que você comentou, existe uma diferença entre registro e certidão, né? Porque o que é o registro? O registro é quando você vai ao cartório e você registra lá num livro, o cartório vai dizer Marcos Moraes Fagundes, sexo masculino, nasceu na data tal, filho. Isso é o registro. A partir do momento que tem no livro, o cartório te dá uma certidão de que aqueles dados estão naquele livro. Então, a certidão é diferente do registro. Então, muitas vezes acontece da pessoa já estar registrada, tinha uma certidão de nascimento, aí às vezes perde a certidão, então vai procurar por uma segunda via. Olha aí, todas as dúvidas a gente está tirando. E é bom que tem uma cartilha para isso, não é? Tem. Essa cartilha aqui, ela foi elaborada pelo Comitê Estadual. Esse comitê aqui eu já me referi. É um comitê que foi criado pelo Decreto Estadual 43.067, que trata de toda essa política. E essa cartilha ela foi elaborada a várias mãos. Então, são vários órgãos. Então, o Ministério Público, a ARPEM, o Unicef, Secretaria de Educação do Estado, a Undime, Detran. Então, aqui tem todos os órgãos que participaram da elaboração da cartilha. É uma cartilha que ela é dirigida aos profissionais da educação e eu encaminhei o link da cartilha. Ela existe de forma virtual também. A pessoa pode acessar e baixar a cartilha e ela contém aqui tem todos os passo a passo para que o professor, o diretor da escola, como que ele tem que proceder quando ele se depara com uma criança ou um adolescente que não tem registro. Na verdade, a primeira coisa que ele tem que perguntar é se tem certidão ou se não tem. E é aquilo, né? Se ele não tem certidão é porque ele perdeu a certidão ou é porque ele não foi registrado. Então, a primeira dúvida é essa. E depois fazer os encaminhamentos, né? Encaminhar os pais para a realização do registro. E uma coisa muito importante de ser mencionada é que a escola, ela faz parte da rede de proteção, entendeu? Então, a criança e o adolescente, eles são protegidos por uma rede. E essa rede ela é composta por todos os órgãos que lidam com ela, né? Então, órgãos de educação, órgãos de saúde, órgãos de assistência social, conselhos tutelares, Ministério Público, Defensoria Pública, o juízo também, que trabalha com a infância. Então, todos esses órgãos, eles são parte dessa rede, né? Então, a partir do momento que a criança ingressa, seja num órgão de educação, seja num órgão de saúde, seja num órgão de assistência, no conselho tutelar, e que se verifique que algum direito dela está sendo violado ou não está sendo devidamente protegido, esse membro dessa rede, seja educação, aciona os outros, porque é uma rede, tem que funcionar em rede e as pessoas têm que se comunicar, né? Para que os outros direitos eventualmente violados sejam também assegurados, tá certo? Então, a educação, ela vai fornecer a educação, né? Ou vai assegurar o direito à educação, mas tem outros direitos também que a escola também pode verificar que algum direito está sendo violado e comunicar aos outros para que aquela violação de direito cesse ou que se impeça uma violação de direito, entendeu? Por isso que serve a rede, né? Viu, professor? Você que está acompanhando aí, não se assusta com barulho, não. Deu aqui um probleminha técnico, vazou um áudio, mas não tem nada, não. Professor,
Essa cartilha a gente disponibilizou nos comentários, então não deixe de ler. Ali tem tudo que você precisa para fazer com que a cidadania plena dos seus alunos aconteça de fato. A gente tem um comentário aqui, a live já está terminando, mas antes de terminar, eu queria ler, que é a Júlia Finamor. Se os pais não se registraram, isso dificulta o registro da criança. E como proceder? A nossa última pergunta antes de encerrar. Sim, quando os pais não se registram, isso aí é um dificultador, sim. Mas não é um fato que inviabiliza, tá certo? Na verdade, você tem que registrar, são registros que são feitos em cadeia. Então, você vai e registra todo mundo, tá? Você vai registrar os pais e vai registrar aquela criança também. Porque você tem que ter uma cadeia registral, né? Assim, eu tenho a minha cadeia registral, porque tenho meus pais, que tem uma filiação, tem os avós, etc., né? Todo mundo devidamente registrado. Porque agora, o fato dos pais não terem registro não inviabiliza. O que eles têm que fazer é procurar um cartório de registro civil de pessoas naturais e aí eles vão fazer um registro tardio, chama registro tardio, e aí vai ser apurado se essas pessoas realmente não foram registradas. Se elas não tiverem sido registradas, vai se iniciar um procedimento para apurar quem são os pais, a filiação, a data de nascimento, e a partir da coleta desses dados, através de um processo, vai ser fornecido, o juiz vai determinar que se faça o registro dos pais e da criança que está sem registro. Então, é fundamental que mesmo aquelas pessoas que não foram registradas, que elas procurem também os cartórios de RCPN para que elas façam seu registro e registrem seus filhos. Então, ninguém pode ficar sem registro, ninguém pode ficar sem documento. Então, o fato da pessoa não ter registro é um motivo a mais para ela ir ao cartório, para ela obter o registro dela tardiamente e da criança também. O que não pode é as crianças e as pessoas em geral ficarem sem documento, né? Doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. A nossa live já está terminando. Olha, eu que agradeço. Sucesso aí ao projeto. Muito obrigado também pela oportunidade e essa discussão sobre a questão documental é muito importante. Então, eu estou sempre à disposição aqui para falar sobre esse assunto e outros também que foram importantes. Muito obrigada. O senhor virá mais vezes. Pode deixar. O Hashtag Educa vai convidar, com certeza. Que bom. Viu? Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Hashtag Educa.